Nesse vídeo aqui eu analisei a carteira de um dos inscritos aqui no canal e essa foi uma das mais interessantes que eu peguei, porque esse é um cara que é muito leigo em termos de mercado, mas ao mesmo tempo ele acumulou um patrimônio de mais de 1,5 milhão e mesmo assim ele investe melhor do que 95% das pessoas que investem no mercado financeiro. E é por isso que essa é a melhor carteira que eu analisei até agora, mesmo que ela pode render um pouco mais. Eu vou te mostrar tudo isso no vídeo de hoje. Lembrando que tudo isso é fruto de uma carteira real, um investidor real de dinheiro real. E a carteira do João, que é a única coisa que é fictícia aqui, tem ali seus R$1.552.000 e está alocada desse jeito aqui. 44% da carteira está alocada em renda fixa e inflação e 55% da carteira alocada em renda fixa pós-fixada. 1% aqui em pré-fixado, então é quase nada, a gente vai até descartar. E a gente olha para isso aqui e já entende, poxa, mas uma carteira ultra conservadora, se a gente parar para pensar. E aí fica a pergunta, por que será que o João investe assim? Pô, ele é um cara que tem um cargo público há mais de 15 anos, consegue fazer aportes entre 5 e 10 mil reais por mês e deseja chegar numa renda passiva entre 20 e 25 mil que essa carteira vai gerar para ele. Isso daqui a 10 ou 15 anos para frente. Então, apesar do João não entender tanto de mercado financeiro, ele cresceu bastante na vida profissional e é por isso que ele chegou num patrimônio como esse. E aí, primeiro de tudo, vamos ver se esse plano de aposentadoria dele está sendo possível do jeito que ele está investindo agora. Bom, ele falou que quer algo entre 20 e 25 mil de renda passiva. Vamos algo no meio ali, 23 mil de renda passiva média desejada. E aí a gente já completa essa parte, mas vamos para essa segunda parte aqui da planilha, que é a fase de acumulação. A gente está falando que o João tem ali seus R$1.552.000 e que ele consegue fazer entre 5 a 10 mil reais de aportes por mês nessa carteira. Então vamos colocar aqui uma média de 7 mil. A dificuldade para a carteira do João agora é a gente tentar estimar qual é que vai ser a rentabilidade acima da inflação que essa carteira vai ter. Para isso, vamos olhar para dentro da carteira dele agora. Bom, basicamente, na parte de renda fixa e inflação, o João tem alguns títulos de Tesouro IPCA+, com vencimentos ali 2050 e 2055, com juros semestrais, ou seja, ele já recebe uma parte de dividendos ali desse título. E essas são justamente as maiores posições, uma vez que se tem 320 mil reais em um desses títulos e 291 mil no outro. O restante da maior parte da carteira do João está aqui numa LCA do Banco do Brasil, que é pós-fixada, praticamente 800 mil reais alocado nesse título. Isso é uma emissão bancária, né? Tem cobertura do FGC. O risco de crédito ali seria o Banco do Brasil quebrar, um cenário completamente não avistado no mercado. Mas o fato é que a gente vê uma carteira simples, alocadas em títulos de renda fixa. Agora vamos de fato tentar estimar quanto essa carteira vai render. Primeiro de tudo, se a gente olhar para essa parte de Tesouro IPCA+, a gente pode ser bem conservador na nossa estimativa e imaginar que o João tem algumas das taxas do Tesouro IPCA+, que estão sendo negociadas atualmente no mercado, como por exemplo o IPCA mais 6,3, que é um título aqui com juros semestrais. E aí eu sei que tem muita gente que chega aqui e olha para isso aqui, ora, se esse título está rendendo IPCA mais 6,3, então a minha rentabilidade como investidor, ela é de 6,3 acima da inflação. E aí você quer chegar aqui nessa planilha de independência financeira e colocar aqui 6,3, já que você investe no Tesouro IPCA+. Só que na verdade você não pode fazer isso. Vamos fazer uma conta rápida aqui para a gente entender quanto de fato um título de IPCA mais 6,3 rende na prática acima da inflação para o investidor. Vamos dividir a carteira do João em duas partes, que é o que ela é hoje praticamente. Renda fixa e inflação e renda fixa pós-fixada. E aí, como a gente sabe, um título de Tesouro IPCA mais 6, ele vai ter a rentabilidade do IPCA mais uma parcela pré-fixada. Então, se a gente está estimando que o João ali tem 6,3% acima da inflação nesse título, e se a gente estimar uma inflação em torno de 5,5%, que é a média do IPCA nos últimos mais de 20 anos, a gente estaria falando que esse título do João, na somatória dessas duas parcelas, iria ter uma rentabilidade de 11,8% total, nominal como a gente chama. E aí imagina um momento que o João for resgatar esse título aqui para de fato conseguir botar a mão no dinheiro e usar para pagar as contas dele, ele vai precisar pagar imposto de renda. Vamos imaginar que ele vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro, que é a menor alíquota possível para um título de renda fixa. Então, o que ele vai ter de taxa líquida de imposto de renda, na verdade, vai ser o 11,8 vezes 1 menos 15%, ou seja, vezes 0,85. A gente já está falando que a taxa desse título após pagar imposto de renda já foi para 10%. Ah, Felipe, posso colocar esses 10% lá na planilha então? Na verdade, não. Você precisa abater a inflação agora para entender de fato quanto a tua carteira vai render acima da inflação. Esse é o número que a gente precisa usar para fazer as projeções de aposentadoria, uma vez que o teu patrimônio precisa corrigir a inflação. Senão você vai estar recebendo 10 mil reais hoje e os mesmos 10 mil reais daqui a 20 anos. Você sabe que esses 10 mil reais
lá na frente não terão mais o mesmo poder de compra. Como é que a gente faz isso? Taxa líquida real, a gente precisa pegar a taxa líquida de imposto de renda, somar isso aqui com 1 para a gente chegar na parcela de cálculo dessa porcentagem e dividir isso por 1 mais a inflação medida pelo IPCA daquele ano. E agora reduzir de 1 novamente, o que a gente chega, na verdade, é que essa carteira do João, ela tem uma taxa líquida real de 4,3% acima da inflação nesse momento com essas taxas. Beleza, mas a gente não pode ainda pegar só essa taxa porque tem uma parcela da carteira dele que é pós-fixada, que é a LCA que está lá no Banco do Brasil. Essa taxa aqui, ela é muito mais atrelada à taxa Selic atual, que nesse momento, enquanto eu gravo o vídeo, está em 10,5% ao ano. E aí, se a gente coloca isso aqui, 10,5%, sabendo que a LCA do Banco do Brasil dele tinha uma rentabilidade de 89% do CDI, o que a gente vai ver, na verdade, é uma taxa de rentabilidade que vai ficar em 9,3% ao ano, pelo menos nesse momento atrelado à Selic atual. E vamos calcular o imposto de renda dessa LCA? Não, porque LCIs e LCAs, pelo menos até esse momento, são isentos de imposto de renda para pessoa física. O que a gente precisa fazer é a taxa equivalente acima da inflação dessa mesma LCA aqui. E aí a gente vai fazer a mesma conta, taxa líquida real, vai utilizar essa taxa de 9,3 ao ano, dividir por 1 mais a inflação medida pelo IPCA naquele ano e reduzir 1 para chegar na taxa de 3,6% ao ano acima da inflação do jeito que ele está hoje. Então, se a gente fosse chegar em algo muito próximo nessa carteira e fazer uma média dessas duas taxas aqui, a gente estaria falando de uma taxa total de mais ou menos 4%. Eu sei que a proporção dele não é exatamente 50-50, mas vamos aproximar e dizer que é mais ou menos isso aqui. Ah, Felipe, então ele vai ter sempre essa taxa de 4% acima da inflação vinda dessa carteira? Na verdade, não. Imagina aqui um ano em que a inflação medida pelo IPCA não foi de 5,5%, mas foi, sei lá, de 9%. O que a gente percebe é que as taxas líquidas reais desse investidor vão lá para baixo e a taxa líquida total dele seria de 2% ao ano. Eu te expliquei todos esses impactos da inflação em um título de renda fixa nesse outro vídeo aqui que eu falei do IPCA mais 6 e quais são os pontos negativos dele que ninguém te conta. Mas tá, a gente conseguiu aqui estimar esses 4% atual na carteira do João e agora a gente consegue jogar aqui, ó, uma taxa de retorno acima da inflação de 4% ao ano. Para chegar nessa renda passiva mensal de R$23 mil, ele precisaria acumular um patrimônio de mais de 7 milhões de reais, do jeito que ele está investindo hoje. E como a fase de acumulação que ele ainda está fazendo conta com o patrimônio inicial de pouco mais de R$1,5 milhão, os aportes mensais de 7 mil reais, e se a gente usar a mesma taxa de 4% ao ano acima da inflação, o João chegaria no seu alvo, no seu plano de viver de renda, em pouco mais de 23 anos. Mas lembra que ele queria atingir, na verdade, entre 10 a 15 anos. Ou seja, o plano de aposentadoria do jeito que o João quer fazer nesse momento não é possível. Ah, Felipe, mas o meu caso é bem diferente do João. Eu tenho outros aportes para fazer, eu tenho muito mais dinheiro que ele ou muito menos. Cara, é só baixar essa planilha de plano de aposentadoria e fazer as tuas próprias contas. Eu vou deixar esse link aqui em cima para você fazer download gratuito ou o primeiro da descrição do vídeo também. E aí, então, a gente tem um cenário onde o João investe nesses títulos de renda fixa que a gente mostrou aqui, que são extremamente simples. Tem um cenário onde o João não consegue se aposentar do jeito que ele quer e aí você pode perguntar, Felipe, por que essa é a melhor carteira que tu já analisou então? E eu te digo, porque eu já falei com centenas, talvez milhares de investidores para fazerem esse tipo de consultoria gratuita aqui no Clube do Valor. E boa parte deles tem um cenário muito parecido com o João. Renda muito alta, pouco tempo para acompanhar o mercado financeiro, não tem também muito conhecimento para se sentir seguro exatamente sobre o que ele vai comprar, o que ele vai vender e quando, mas ao mesmo tempo esses caras conseguem poupar bastante, já que eles focaram muito na vida profissional deles. E aí pessoas como o João, eles normalmente têm dois caminhos. Ou eles procuram ajuda de um profissional do mercado financeiro, onde a maioria do mercado ainda, infelizmente, tem uma metodologia comissionada de ser remunerado, ou seja, é um assessor de investimentos, é um gerente bancário que tem as metas dele de produto para bater. E aí quando chega um cara como o João, o que vai ser ofertado para ele como o melhor investimento possível para aquele momento são produtos que na média são ruins e que têm altas taxas de remuneração. Como é o caso dos COIs, por exemplo, que podem chegar a quase 9% de custo para o investidor e ainda assim ser um produto muito ruim. Inclusive, COIs completam praticamente 10 anos com resultados cada vez mais tímidos, como diz essa matéria aqui, mostrando que a maior parte deles não bate nem o CDI no médio prazo. Então, o caminho de ter um aconselhamento financeiro errado é muito pior
melhor do que o segundo caminho, que é o que o João seguiu. E basicamente é investir em ativos seguros de forma muito simplificada. E como a maioria dos investidores acha que a simplificação é uma coisa muito negativa no mercado, é difícil encontrar carteiras como essa do João. E é por isso que essa é uma das melhores que eu já analisei. Agora, fica a pergunta, será que essa carteira dá para melhorar? Dá para melhorar. Inclusive o próprio João se colocou à disposição a correr um pouco mais de risco nos ativos da carteira dele, já que ele estava há muito tempo nessas rendas fixas aí. E aí, depois de conversar com ele e explicar as estratégias sistemáticas que a gente utiliza aqui no Clube do Valor, em forma de acordo mútuo, a gente decidiu sair dessa alocação macro aqui, que era a atual dele, cheia de renda fixa, para uma alocação com um pouco de renda variável. 10% em ações do Brasil, 10% em ações internacionais, 10% em fundos imobiliários e o restante dos 70% da carteira dele ainda em renda fixa. E isso aqui sozinho já fez uma diferença gigante na vida inteira do João. Mas antes de te mostrar isso aqui, se você é como o João, que trabalha bastante no seu dia a dia, ainda assim tenta investir do jeito que dá, tá procurando acompanhar um pouco melhor o mercado ou adquirir um pouco mais de conhecimento assistindo um vídeo como esse, mas você ainda não se sente 100% seguro de qual decisão, qual ativo comprar, quando vender. E mais, se você tem um aconselhamento financeiro hoje, mas que você está desconfiado, acha que o cara fala contigo só muito mais para vender um produto novo que vai gerar comissão para ele, do que de fato para te entender como pessoa, como investidor, eu preciso te convidar para participar de uma consultoria gratuita como a que o João participou. Aqui você conversa durante 1 hora com um dos nossos especialistas de investimentos certificados, que trabalham com isso há anos, e ele vai te ajudar a colocar uma lupa sobre a tua forma de investir e enxergar se tem algo que você possa fazer para melhorar a tua jornada para a liberdade financeira. Se esse for teu caso, eu vou deixar um formulário aqui nesse link que vai aparecer para você, ou no segundo link da descrição do vídeo também. Você se inscreve, é gratuito para participar, então você não tem perda nenhuma nisso. Tá, mas vamos lá, vamos usar essa planilha que a gente tem aqui de simulação de carteira para colocar esse modelo de alocação que a gente sugeriu para o João e entender quanto um modelo como esse rendeu segundo as estratégias aqui que a gente usa no Clube do Valor nos últimos 20 anos. E o que a gente entende é que a taxa de retorno acima da inflação e já descontado o imposto de renda foi de 6,92% ao ano. E aí se a gente pega essa pequena alteração que parece muito pequena e coloca isso aqui no plano de viver de renda do João, sendo até conservador e dizendo que ele vai ter uma rentabilidade de 6% ao ano acima da inflação, agora ele precisaria apenas de um patrimônio de 4 milhões e 700 mil reais para chegar na renda mensal passiva de 23 mil que ele queria. E com os aportes atuais de 7 mil por mês, mais ou menos, que ele consegue fazer, a gente está falando que o plano de viver de renda dele vai ser possível em menos de 13 anos. Agora sim está enquadrado no que ele quer, entre 10 e 15 anos para frente. E aí você pode olhar para isso aqui e pensar, mas eu tenho as minhas formas de investir, eu tenho certeza que isso está certo. Ou mais, eu tenho uma forma de investir que muita gente já fez e já deu certo. E eu entendo, realmente tem muita gente que já sabe o que está fazendo no mercado de investimentos. A única diferença que eu quero trazer sempre para vocês é que a gente gosta de olhar resultados testados, com dados, porque assim não tem espaço para argumentos. O fato é que a forma que ele estava investindo e a forma que ele vai passar a investir vai ser muito mais positiva para ele. O mercado de investimentos é como se fosse uma grande corrida de Fórmula 1, onde todas as pessoas podem competir de forma igual, na mesma pista, com o mesmo carro de mesma potência, independente se sejam motoristas profissionais ou pessoas que não tenham nem carteira de habilitação. E até aí tudo bem. Agora, o fato é que o conceito do que é correto no mundo dos investimentos, ele não muda. E para montar uma boa carteira de investimentos, um bom portfólio para você chegar mais longe no mercado, a gente precisa sempre estar em cima dos conceitos e da técnica correta, como se você fosse correr uma volta de Fórmula 1 no menor tempo possível. E eu espero que essa análise aqui tenha te ajudado. Se for o caso, eu quero que você participe de uma análise como essa. Agora, se você quer continuar aprendendo e vendo uma outra análise de carteira, você precisa assistir esse vídeo aqui, onde o investidor recebe mais de 300 mil reais em dividendos somente de uma ação, para que você entenda o que é que ele pode melhorar na carteira dele também. Vou te esperar por lá.